Atividade 1. Hacia la diversidad. Aula 2.2. Conteúdos. Presente de indicativo 2. Perífrases. Está mais gerúndio. Habilidades. Conjugar verbos regulares e irregulares no presente do indicativo. Utilizar perifrases verbais para expressar ações em desenvolvimento. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de espanhol. A gente vai aprender mais um pouco a respeito dessa língua estrangeira, prima, quase irmã da língua portuguesa. É verdade. Vamos então à nossa revisão. E na aula anterior você conheceu o presente de indicativo, o presente do indicativo da língua espanhola. Você acompanhou as conjugações e também conheceu os usos, não é? Passou a saber quais são os usos, quando a gente deve usar o presente do indicativo. É a mesma coisa como acontece na língua portuguesa, tá certo? Olhem só, usamos o presente do indicativo nas seguintes situações: para expressarmos ações habituais, ações que se repetem, ações do cotidiano. Exemplo: los niños estudian todos los días. As crianças estudam todos os dias. Olha só, a palavra destacada é o nosso verbo. O verbo que está indicando uma ação habitual, a ação de estudiar. Estudian. Outro exemplo: usamos o presente do indicativo também para, vejam só, ações que se realizam com frequência, que se repetem com frequência. María siempre canta con sus amigos en el coral de la escuela. María siempre canta. O nosso verbo é cantar. Então vejam, a nossa personagem sempre realiza essa ação de cantar. Ela canta com frequência, canta com seus amigos, canta com seus amigos. Outro caso, vejam só, presente do indicativo nos ajuda a expressar situações que acontecem no momento em que se fala. Por exemplo, yo explico el asunto. Eu explico o assunto, né? Isso está acontecendo no momento em que eu estou falando aqui, neste presente, neste tempo presente. Aí vamos imaginar que este tempo aqui, indicado pela imagem, é o presente, é este momento. Enquanto eu estou dando aula aqui, esta madre lleva su hijo al hospital. La madre lleva su hijo al hospital. Quer dizer, isso está acontecendo agora, tá? No momento em que se fala. Outro caso serve também para expressar um futuro próximo, tá certo? Vejam só. Mañana María empieza a estudiar inglês. Mañana, olha só. Amanhã é futuro, não é? María empieza. Começa. Veja que está no presente, mas indica uma ação futura. Ela começará a estudar inglês amanhã. Finalmente, nós temos o presente do indicativo indicando ordens ou instruções. Por exemplo, no debes usar la mano de obra infantil. Este verbo deber, o verbo dever, né? Tá no negativo, inclusive, com a palavrinha no. Aí nós temos uma ordem, né? No debes usar la mano de obra infantil. Não deves usar a mão de obra infantil. Não deves fazer uso da mão de obra infantil. E também serve para falar de verdades gerais ou universais, tá certo? Vejam só. Todos los niños tienen derecho a la educación. Todos los niños tienen.
verbo tener, ter. Isso aqui é uma verdade universal. Todos os niños tienen derecho a la educación. Tá certo? Essa foi a revisão, agora a gente vai passar para o desafio do dia. Vamos lá. Desafio do dia propõe o seguinte: emita sua opinião. Apresente a sua opinião. Apresente a sua opinião. Considerando a seguinte pergunta: por que o trabalho infantil não é adequado a los niños? ¿Por que el trabajo infantil no es adecuado a los niños? Conversem entre si, conversem com o professor e apresentem uma opinião a respeito disso, tá certo? Vamos iniciar nossa aula. Muito bem, você que está aprendendo hoje, conheceu o presente do indicativo, ou então relembrou, não é porque não é um assunto tão estranho para a gente, que estuda línguas, né? Por exemplo, a língua portuguesa, o inglês e agora o espanhol. Presente, o presente do indicativo, que você, como você já viu, serve para expressar várias coisas, a gente pode usar em vários contextos, certo? E aí você acompanhou com a professora Ariane a conjugação de vários verbos, só que eram verbos regulares, tá? Olha só a mão aqui, ó, regulares. Agora a gente vai estudar verbos irregulares, quer dizer, verbos que apresentam irregularidades, diferenças, tá? Quando a gente escreve e quando a gente pronuncia, quando a gente fala. Então, que tal aprender alguns dos mais comuns verbos da língua espanhola, verbos irregulares da língua espanhola no presente do indicativo. E olha só, é um pouquinho trabalhoso porque a gente vai conjugar de um por um, quer dizer, considerando cada uma das pessoas do discurso, né? Com a ajuda dos pronomes pessoais, yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Então vamos ver alguns verbos irregulares e alguns detalhes. Observem aí. Primeiro caso é com irregularidade vocálica. Irregularidade vocálica. Irregularidade, isso aí que você pensou, vocálica, que tem a ver com vogal. Vogal. A, E, I, O, U. Então, o que vai acontecer? Esses verbos vão apresentar modificações quando chegar na vogal. Quer dizer, relacionada, né? Irregularidade relacionada à vogal, que faz parte do verbo. Por exemplo, nós temos aqui o verbo poder. Verbo poder. Esse aqui é o verbo no infinitivo, né? É o nome da ação, a ação de poder. Ao lado a gente tem a ação de jugar, certo? Verbos no infinitivo. Lembre que a marca do infinitivo é ar, ir, né? Quando o verbo termina assim, está escrito com essas terminações, com uma delas, é porque está no infinitivo, tá ok? Ele não está conjugado. E aí a gente passa a conjugar, como a gente observa. Yo puedo, tú puedes, él puede, nosotros podemos, vosotros podéis, ellos pueden. Vejam que é o verbo poder conjugado nas pessoas representadas pelos pronomes, certo? Então, yo puedo, eu posso, tú puedes, tu podes, él puede, ele pode, nosotros podemos, nós podemos, vosotros podéis, vós podeis, e ustedes pueden, ellos pueden. Agora, olha só, aconteceu alguma coisa nesse verbo? Aconteceu uma irregularidade vocálica. A gente tem a mudança da letra
O, da vogal O, para um ditongo, não é? O encontro de uma vogal mais uma semivogal, no caso aqui, we. Conseguiram observar? Claro que sim, né? Muito bem observado. E notem que nós temos isso aqui, aqui, aqui e aqui. Estas duas pessoas não sofreram alteração, tá ok? Fácil e simples. É a mesma coisa que acontece com o verbo rugar. Vejam só. Rugar, que significa o quê? Brincar. Rugar, brincar. Vejam só. Agora a gente tem a vogal U, não é? A gente tem a vogal U sendo modificada. Então, não é apenas a letra O que vai ser modificada. Como a gente está vendo aqui, ó. A vogal U do verbo rugar também sofreu uma alteração na conjugação. Vejam só. Yo juego, tu juegas, ella juega. Nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. E aí chega aquele momento de você falar o espanhol original, né? Você vai aprendendo esses detalhes e aí você consegue diferenciar o espanhol do português, que são línguas próximas, né? E às vezes você não fica atento e fala português pensando que está falando espanhol e está falando, na verdade, o portunhol, que deve ser evitado, né? A gente tem que falar a língua como é. Yo juego, tu juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan. Vamos a ver algunos ejemplos con los verbos poder y jugar. Alguns exemplos com o verbo poder e o verbo jugar. Vejam só. Los niños no pueden ser forzados a trabajar. As crianças não podem ser forçadas a trabalhar. Olha aí. Lembrando que esse verbo é o verbo poder, que teve o seu O modificado para o E na conjugação, tá ok? Olha a outra frase abaixo. La niña juega mientras su madre trabaja. Agora a gente tem aqui, no caso, o verbo jugar, certo? Jugar. E vejam, o U se transformou em we. Juega. A menina joga enquanto sua mãe trabalha. E olha só que palavra interessante que a gente está encontrando aqui, ó. Mientras. Mientras. Vale a pena anotar. Isso significa, anotem aí, se puderem, enquanto. Enquanto. Mientras, enquanto. Tá ok? Passando agora para outros verbos irregulares também. Temos mais dois verbos com irregularidade vocálica. Vejam só. Verbo entender. Entender. E o verbo pedir também. Vejam aí. Começando aqui com o verbo entender. Significa a mesma coisa como ocorre em português, né? Yo entiendo, tú entiendes, él entiende, nosotros entendemos, vosotros entendéis, ellos, ellas, ustedes entienden. E vocês entenderam muito bem que este verbo é irregular, porque apresenta irregularidade vocálica, porque apresenta esta diferença. Do E muda para IE na conjugação, tá ok?
Entiendo, entiendes, entiende. E entienden aqui embaixo, né? Como a gente pode observar, nosotros e vosotros apresentam regularidade, ao contrário dos outros. Nosso próximo verbo é o verbo pedir. Eu pido que vocês tenham atenção. Peço que vocês tenham atenção aí. Eu pido. Vejam aqui como é que começa a conjugação. Pido, pides, pide. Pedimos, pedis, pidem. Viram só a irregularidade desse verbo? A troca do é pelo i na conjugação. Tá vendo aí? Pois é. Em seguida a gente vê alguns exemplos com os verbos entender e pedir. Verbos que apresentam o que mesmo? Irregularidade vocálica. Portanto, são irregulares. Primeiro caso aqui, ó. Entiendo que los niños necesitan de una buena educación. Entiendo que los niños necesitan de una buena educación. Entendo que as crianças necessitam de uma boa educação, né? Verbo entender. E abaixo nós temos o verbo pedir. Vejam só. Pido protección a todos los niños. Pido protección, corrijam aqui, ó. Protección, não é? Pido protección a todos los niños. O verbo é pedir, apresentando a irregularidade, né? O foi trocado por i na conjugação. Muito bem, agora a gente vai ver alguns verbos que apresentam mais de uma irregularidade. Vamos começar com o verbo tener, que é um verbo muito comum, certo? É um verbo muito comum e muito usado na língua espanhola, tá? Até para que a gente construa outras estruturas. Por exemplo, eu falo assim, ó. Eu tenho 30 anos. Certo? Eu tenho 30 anos. Ótimo. Olha só o verbo sendo usado aqui no presente do indicativo. Construindo outra estrutura. Por exemplo, aqui. Eu tenho que estudar. Olhem só. Aqui nós temos um verbo simples, não é? Uma estrutura simples. Eu tenho 30 anos. Agora vejam abaixo que eu quero expressar uma obrigatoriedade. Eu tenho que. Eu tenho que estudar. A minha obrigação aqui no caso é estudar. Então a gente vai ver bastante esse verbo sendo falado em espanhol, justamente para a gente expressar obrigação, tá certo? E aqui nós temos o verbo tener, totalmente conjugado no presente do indicativo. Eu tenho, tu tienes, él tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. E aí nós observamos o seguinte. Vejam só como é o verbo tener. Vejam só na conjugação. Tengo. Isso é irregularidade, tá? Tengo. Agora observe mais abaixo. O verbo é tener, certo? Veja aqui para tu, como é que fica? Tienes. Aqui a gente tem agora um acréscimo de ye. Acima nós temos o go, né? Tengo. Abaixo nós temos o
ye. Aqui fica regular, regular e depois nós temos de novo a presença do ye, tá? Ye aqui também. Pois é, mas para a gente observar que esse verbo apresenta mais de uma irregularidade, tá certo, gente? Vamos ver outro verbo, o famoso verbo ir. Famoso verbo ir, que também é muito importante para a gente. Vejam só, verbo ir conjugado no presente do indicativo fica assim: yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, vosotros vais, ellos van. Tá vendo só como é que fica no presente? Deixa eu escrever aqui para vocês uma frase utilizando esse verbo no presente, tá? Vejam, o verbo é ir, tá certo? Ótimo, maravilha. Vamos escrever uma frase expressando um hábito. Olha só. Siempre voy a la escuela en barco. Olha aí. Siempre voy a la escuela en barco. Quer dizer, sempre vou à escola de barco. É a realidade de muitos alunos do Centro de Mídias, né? E aí, isso aqui é uma ação habitual, algo que acontece com frequência. Olha o verbo ir sendo usado. Voy a la escuela en barco. Mas, posteriormente, lá para frente, a gente vai entender que o verbo ir, ele também serve para expressar futuro, tá certo? Querem um exemplo? Vejam aqui. Vou usar o yo também. Voy a viajar mañana. Olhem só. Voy a viajar mañana. Qual é mesmo o nosso verbo? É o verbo ir. E vejam que ele está aqui, ó. Voy. Yo voy. Voy a viajar. Aí eu construo outra estrutura, não é? Voy a viajar mañana. Mas não se preocupem que a gente vai ter oportunidade de ver isso mais aprofundadamente, de maneira mais profunda, em outro momento, tá ok? É só para que vocês percebam a importância, né? Tanto do verbo tener quanto do verbo ir, tá? Outro verbo que apresenta irregularidade própria e mais de uma irregularidade, né? É o verbo ser. Olhem só. Verbo ser. Yo soy. Tú eres, él es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos son. É irregular mesmo, professor? É sim, ó. O verbo é assim, no infinitivo. Aí depois aqui ele apresenta um Y, aqui já sai o S da frente, e aqui só tem o E e o S, enfim, ele é todo irregular mesmo. Verbo ser. Você que acompanhou nossas aulas já sabe que a gente pode usar o verbo ser, por exemplo, para dizer o nosso nome. Olha aqui. Soy Felipe. Para dizer a profissão, não é verdade? Tu eres estudiante.
profissão ou ocupação, não é? Tu eres estudiante. E também para outros casos, tá? E além desses verbos, o verbo tener, ir e ser, a gente vai precisar de outro verbo que na verdade não é irregular, mas que vai ajudar a gente a montar outras estruturas. Eu expliquei para vocês que o verbo tener serve para expressar obrigatoriedade, não é isso? Yo tengo que estudiar, ok? O verbo ir pode indicar um futuro, não é? Yo voy a viajar, eu vou viajar. E agora a gente vai ver o verbo estar também estruturando uma frase, o que a gente chama de perífrase. Vejam só, perífrase. Na língua portuguesa é mais conhecido isso como locução verbal, quando tem um verbo auxiliar mais um verbo principal. Aqui no espanhol nós temos perífrases e na maneira portuguesada, perífrase. Neste caso, nós vamos estudar o verbo estar mais outro verbo no gerúndio, tá certo? É o famoso gerúndio. E aí nós temos que conjugar o verbo estar, como você já fez isso na última aula, não foi? Yo estoy, tú estás. Ele, ella, usted está. Nosotros estamos. Vosotros estáis. Ellos están. Ótimo. Verbo estar, conjugado no presente. E a ideia aqui é que esse verbo realmente fique no presente, tá? Para indicar uma ação que está em desenvolvimento. Desenvolvimento. E para eu expressar esse desenvolvimento, eu também preciso disto aqui, ó, do gerúndio. Estudiando, hablando, jugando, correndo, nadando. Se lembraram de alguma coisa da língua portuguesa? Pois é, estudando, falando, brincando, correndo, nadando, dormindo, não é? Pois é, o gerúndio. Gerúndio que serve para a gente expressar uma ação em desenvolvimento. Qual é a marca do gerúndio mesmo, gente? Olha aqui, no espanhol é ando, ou também pode ser yendo. E também pode ser, inclusive, com Y, em alguns casos. Yendo. Estão vendo só? Ando, estudiando, hablando, jugando. Olha aqui. Correndo, nadando. Eu posso escrever também o verbo dormir. Fica assim, ó. Durmiendo. Como é que fica o verbo ler? O verbo ler. Olha. Leyendo. E aí, gente, eu construo a estrutura inteira, né? Estou estudiando. Estás hablando. Está jugando. Estamos corriendo. Estáis nadando. Están nadando. Están durmiendo. Como a gente vai acompanhar também em algumas frases. Vejam só. Vamos observar essas imagens e completar as frases escrevendo o verbo que indica a ação que os sujeitos estão realizando.
Isto está acontecendo agora, tá? Está em pleno desenvolvimento, está no primeiro tempo do jogo de futebol, está rolando. E aí eu olho para a imagem e digo o seguinte: los chicos están fazendo o quê? Los chicos están jugando al fútbol. Los chicos están jugando al fútbol. As crianças estão brincando de futebol ou jogando futebol, tá certo? Vejam que nós temos o verbo estar, que vai concordar com o sujeito, não é? Olha aí. Los chicos están jugando al fútbol. Tá no plural, certo? Eu poderia muito bem colocar isso no singular, da seguinte maneira. Ao invés de ser los chicos, a gente pode transformar para el chico. Vejam só como é que acontece. El chico está jugando. E observe que eu só modifiquei o sujeito, não foi? E o verbo estar. Este verbo aqui continuou da mesma forma, porque ele não se modifica, ele não varia. O que vai variar é o verbo estar, né? Você viu, los chicos están jugando. Agora a gente está vendo, el chico está jugando. Vamos ver outro exemplo? Maria está fazendo o que mesmo? Nadando. Muy bien. El verbo es nadar. E aí eu vou tirar essa terminação AR e vou acrescentar a terminação para indicar o gerúndio. Nadando. Maria está nadando en la piscina. Maria está nadando en la piscina. Ótimo. Outro exemplo é este. Vejam. Estou. Qual é o verbo nesse caso aqui? Quem poderia adivinhar? É o verbo comer, não é? Olhem só. Comer. Ah, professor, eu vou formar o gerúndio. Vai ficar assim. Comando. Tá certo? Não, tá errado. Vai ficar assim, ó. Comiendo. Por quê, professor? Porque esse verbo termina com ER, tá? Comiendo. Estou comiendo una pasta bueníssima. Estou comendo uma massa boníssima, né? Uma massa muito boa, um macarrão muito bom. Estou comendo. Temos mais um exemplo. Olhem só. Temos alguns jovens aqui e eles estão fazendo o quê? Qual é o verbo no caso? Estudar. Muito bem, estudar. Eles estão estudando para os exames, não é? Como é que fica o verbo estudar no gerúndio? Nós já temos aqui o verbo estar conjugado, falta só o verbo no gerúndio, que fica assim, ó. Estudiando. Estamos estudiando para los exámenes. Estamos estudiando para los exámenes. Certo, gente? Muito bem, para você que prestou atenção nos verbos irregulares, verbos espanhóis irregulares, conjugados no presente do indicativo. Tá ok? Muito bem, passaremos agora a resposta de cada desafio do dia. Vamos acompanhar?
Primeiro desafio do dia, professora Ariane. Temos aí, né? Estes afiches se usaram para divulgar uma campanha social contra o racismo lançada pela Organização das Nações Unidas em 2012. Então, a gente tem aí dois cartazes, vamos dizer assim, e a gente tem que observar esses dois cartazes. A gente já até fez uma análise quando eu li, e responder as perguntas, né? A primeira era QBs. Né? Então, era uma pergunta que cada aluno tinha a sua resposta pessoal, né? O que eles estavam vendo aí nesses cartazes? Então, cada um tinha a sua resposta diferente. E a segunda, você pode saber com segurança que hace cada uma dessas pessoas, justifica a tua resposta. Então, a pergunta era se a gente pode saber com segurança o que cada uma dessas pessoas, das duas pessoas que estavam sendo... estavam no cartaz, elas fazem da vida. A gente não sabe, né? A gente só vai saber, certo? Se a gente conhecesse, né? Conversasse com a pessoa. Então, as duas perguntas, cada aluno tinha a sua resposta pessoal. Tá bom, professor? Muito bem, professora Ariane. E no segundo desafio, era para a gente emitir uma opinião, né? Emita a sua opinião. A respeito da seguinte pergunta: por que o trabalho infantil não é adequado a los niños? Por que o trabalho infantil não é adequado às crianças? Sim. Isso aí era para que a gente refletisse e apresentasse respostas pessoais, não é? Diversas também, ia ser bem... E são as possibilidades, Sim, né, de resposta. Eu colocaria que los niños no tienen fuerza física para trabajar, não tem força física para trabalhar, dependendo do tipo de trabalho. No tiene edad adequada para o trabalho, não tem uma idade adequada para trabalhar. Criança, né? A gente está tratando de criança. E criança tem que estudar. Não é adequado uma criança trabalhar antes da idade apropriada. Criança tem que estudar, tem que frequentar escola, tem que brincar. Isso, tem que viver a infância, né? É, isso mesmo. É isso aí. Então, esse foi o nosso desafio do dia, né, professor? Lembrando que amanhã nós temos a nossa avaliação, tá, gente? Então aproveitem, estudem, anotem suas dúvidas, certo? Hasta amanhã, né? Buenas tardes.